O dia que um homem me ligou de chamada de vídeo pedindo permissão pra amar o meu marido. Eu e meu marido, nós passamos o Natal com a minha família. E depois da meia-noite, os amigos do meu marido ligaram pra ele, chamando ele pra ir pra rolê, pra sair de rolê com os amigos dele. E ele foi. E eu pedi muito, implorei pra ele ficar comigo, né, pra passar o restinho do Natal comigo. Só que ele não ficou, nada adiantou, e ele acabou indo. Ele deixou o nosso carro comigo e ele foi no carro com os amigos dele. E logo em seguida, assim que ele saiu, em seguida eu também já fui embora pra minha casa. E assim que eu cheguei em casa, eu tomei um banho e eu fui deitar no meu quarto pra poder ver TV. E enquanto eu tava lá vendo TV, eu mandei uma mensagem pro meu marido pedindo pra ele vir embora. Só que ele não viu minha mensagem, na verdade ele também nem respondeu a minha mensagem. E eu já tava sentindo assim uma sensação estranha, sabe? Parece que eu não tava muito bem. Mas enfim, mandei mensagem pra ele. E enquanto eu tava ali aguardando, né, ele retornar minha mensagem, enquanto eu também tava ali assistindo TV, eu acabei pegando no sono e eu dormi. E eu fui acordar, já era umas 10 horas da manhã. E assim que eu acordei, meu marido ainda não estava em casa. E nisso eu fui e comecei a mandar um monte de mensagem pra ele, porque eu já tava preocupada, né? Porque, não tinha chegado ainda. Comecei a mandar um monte de mensagem pra ele, só que tava assim, só indo um pauzinho, entregando só um pauzinho. Foi então que eu comecei a ligar, e quando eu liguei, eu vi que o celular dele tava desligado. Na hora, já entrei em completo desespero. Comecei a ligar pra minha sogra, pras minhas cunhadas, pros primos deles, que tava lá também com a gente no Natal, perguntando se alguém tinha notícia, se alguém tinha visto ele. E nada, ninguém tinha visto ele, ninguém tinha nenhuma notícia sobre ele. Até que as horas foram se passando, deu 6 horas da tarde nada, 10 horas da noite nada. E eu preocupada, ligando, o celular desligado, desesperada. Até que de madrugada, na verdade, era umas 5 horas da manhã, no dia seguinte, eu falei, quer saber, não vou esperar mais, eu vou até a delegacia. Beleza, comecei a me arrumar pra ir até a delegacia. E enquanto eu estava me arrumando, meu celular começou a tocar. Foi então que eu fui ver quem era e eu vi que era o meu marido me ligando de chamada de vídeo. Na hora já fiquei assim, né, já fiquei mais assim, ansiosa, mas mais tranquila por ele estar me ligando. E atendi. Quando eu atendi, que abriu a videochamada, gente, meu marido tava todo machucado, todo cheio de sangue. E tinha um homem com uma apontada na cabeça dele. E nisso, esse homem que estava com essa arma apontada, ele falou assim pra mim: então, moça, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu cheguei do meu trabalho e eu peguei o seu marido na cama com a minha mulher na minha cama. E eu tô ligando pra você agora porque eu quero saber de você, se ele deve viver ou se ele deve morrer. Quando ele falou isso, eu já comecei a chorar, pedir pelo amor de Deus, pela vida do meu marido. Eu falava, moço, pelo amor de Deus, não faz isso, vamos conversar. Pelo amor de Deus, não mata ele, não faz isso, desesperado. E ele desligou. Quando ele desligou, gente, eu juro pra vocês, eu achei que eu ia morrer ali. E quando ele desligou, eu comecei a retornar no celular do meu marido a ligação, só que até então o celular já estava desligado de novo. E ali eu fui ajoelhar, eu fui orar, Senhor, pelo amor de Deus, coloca suas mãos. Comecei a orar desesperadamente, até que horas depois o meu marido, ele voltou pra casa, ele chegou em casa todo arrebentado. Quando eu vi ele, eu comecei a agradecer a Deus. Deus, obrigada pelo livramento, obrigado pela chance, obrigada. Nisso eu fui, peguei ele, coloquei ele debaixo do chuveiro, dei um banho nele, tava com muita dor, muito machucado. Dei um banho nele, coloquei ele na cama, dei algo pra ele comer e eu cuidei dele ali. Depois disso a gente conversou bastante, ele chorou muito, ele orou também, pediu perdão, ele falou que ele se arrependeu demais. Pediu perdão, pediu mais uma chance e eu vi o arrependimento nele. E eu vou falar pra vocês, foi livramento. E eu enxergo que se foi um livramento é porque Deus permitiu que nós tivéssemos mais uma chance de continuar juntos. Então a gente prometeu um pro outro que a gente ia continuar junto, que a gente ia esquecer tudo isso, que a gente ia fazer dar certo. E ele prometeu que ele nunca mais vai errar comigo. E estamos aí tentando, somos gratos a Deus pelo livramento que ele deu, né? Porque ele salvou a vida do meu marido. Não era pro meu marido estar aqui mais. Então a gente vai levar isso como aprendizado, a gente vai entender que isso foi um grande livramento. E daqui pra frente é só viver e agradecer a Deus por tudo que ele fez e faz nas nossas vidas. Claro que esse susto foi o suficiente, né? Então eu acredito sim na mudança e no arrependimento do meu marido. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! O amigo do meu ex mandou uma foto minha na balada pro meu ex, pegando outro. E aí eu falei, sem problemas. Aí eu mandei uma foto do amigo pro meu ex. Amigo esse que eu fui tirar satisfação na hora. Mas vamos contextualizar pra vocês verem o barraco que rolou nessa balada, que essa balada foi pequena, perto do que aconteceu. Pois bem, eu terminei o meu relacionamento de 8 anos. 8 anos, namorava. Tá, gente? Porque eu achei que eu ia casar com aquele homem, mas ele não me pediu em casamento, não. Até que eu descobri que eu estava sendo mais chifruda que não sei o quê. Como que eu descobri? Deu mole, gente. Deu mole com o telefone, fiz o que toda mulher
Madura faz, peguei o telefone dele, dei uma olhada e descobri que eu era mais corna, que não sei o que. Era eu e o Rei do Gado. Eu fazia a novela Rei do Gado, todos os boi que tinha lá, era eu tudinho e eu não sabia, menina. Pois bem, descobri que eu era corna e terminei. E aí o meu ex achou inadmissível eu ter terminado com ele, porque ele me traiu. Quem eu penso que eu sou? Olha que loucura, como assim não vou aceitar a galha dele, do príncipe encantado, de Candura? Ficou ofendidíssimo. E aí ele começou a me ofender, falando que eu tava terminando com ele pra pegar outro, que eu era isso, que eu era aquilo, que eu era um peixinho do mar, que não sei o que, não sei o que lá. Ficou me esculhambando, menina. Pô, revoltado que eu tinha terminado com ele porque ele tinha me traído. Só que sabe quando a decepção é tão grande que eu nem dei confiança? Eu tava sofrendo tanto que eu falei, não vou dar nem confiança. Só que eu tinha amigas, né? Bloqueei ele de tudo, ele ficava me ligando, falando que eu não ia terminar com ele, que eu tava acabando com o nosso relacionamento de anos, que isso era um absurdo, que não sei o que. Meteu chifre, gente, meteu tanto chifre na minha cabeça e veio meter dessa agora que eu tava estragando o relacionamento. Eu tenho amigas e minhas amigas falou, você não vai ficar sofrendo, nós vamos sair pra curtir. E aí a gente começou a curtir. Eu fiquei 8 anos com ele, só saía com ele, só fazia as coisas com ele, respeitava ele o máximo. Ele não deixava eu sair com as minhas amigas, mas eu também fui trouxa, né? Porque ele não deixava eu sair com as minhas amigas, mas ele saía com os amigos dele. Entendeu? E ele basicamente falava pra mim que a rua era muito perigosa e eu estaria sozinha com as minhas amigas e que eu tinha que sair com ele pra poder ficar em segurança porque eu era a mulher da vida dele. Eu acreditei nisso, amigas, acreditei. Pois bem, tranquilo. Eu comecei a sair com as minhas amigas, né? Nós começamos a ir pra uma balada. Só que onde a gente morava era um ovo. Era um ovo muito pequeno. Então, umas baladas que tinha todo mundo conhecia, acabava que você conhecia muita gente, não sei o que, mas eu não tava nem aí. Eu tava solteira, chifruda, sofrendo, queria curtir a vida. Comecei a curtir, fui na balada algumas vezes, e aí, sei lá, na 10ª vez que eu fui na balada, eu resolvi beijar na boca, né? Já tinha passado mais ou menos uns 3 meses que eu tinha terminado. Resolvi beijar na boca. Saía todo fim de semana. Resolvi beijar na boca. Cheguei na balada com as minhas amigas, a gente ali conversando, não sei o que. Chegou um rapaz bonitinho, me ofereceu um negócio, a gente começou a conversar ali. E ele começou a me beijar. E nisso que ele começou a me beijar, ele falou, vamos ali pra um cantinho, não sei o que. O que é normal, tá, gente? Você vai pro cantinho pra beijar na boca. Você não fica beijando na boca ali, trocando saliva com os outros no meio de todo mundo. Eu falei, beleza, vamos pro cantinho. E aí a gente foi pro cantinho da balada. Só que eu não tinha visto que esse amigo dele tava lá, porque eu tava pouco me importando. E eu não me dava muito bem com esse amigo dele. Só que esse amigo dele era muito amigo dele. Muito, assim, amigo de infância. E eu, uma vez, fiz uma escolha em relação a esse amigo, pra não estragar a amizade, porque eu fiquei com pena do meu chuchuzinho de Candura, né? Tava lá no cantinho beijando na boca do menino, não sei o que, até que meu celular começa a tocar. Eu falei, gente, aconteceu alguma coisa. Falei pro menino, não, pera aí rapidinho. E dei uma afastadinha e peguei meu telefone. Era um número desconhecido, não sabia que o número era aquele. Me ligando. Eu falei, não vou atender. Quando eu entrei no WhatsApp, tinha um monte de mensagem. Esse número era do meu ex, ele pegou um novo número pra poder ficar enchendo meu saco, porque ele tava bloqueado. E aí ele começou me xingando de tudo quanto é nome, falando, eu sabia, você é uma qualquer, minha mãe tinha razão. Mãe dele odiava, a mãe dele, ela também me odiava. Eu não tinha que casar com você, porque não sei o que você tá na balada beijando o outro, que não sei o que, a gente mal terminou 3 vezes, a gente mal terminou, você é isso, você é aquilo. E me mandou uma foto minha no cantinho beijando um cara, falando que eu não tinha esperado nenhum ano pra poder arrumar outro. 1 ano, ele queria que eu levasse 1 ano pra arrumar outro. Aí eu só respondi, você não esperou nem o casamento, nem o relacionamento acabar. Tava ofendidíssimo, como se ele fosse o certo, ele se fazendo de vítima. E aí ele simplesmente falou pra mim que eu achei, que ele não ia ficar sabendo, que ele tinha amigos, que os amigos dele tinham me mandado pra ele, que não sei o que lá. Só que ele ficou tão nervoso quando ele me mandou a foto, que ele não me mandou a foto, ele mandou o print da conversa com um amigo. E aí eu vi o nome e vi quem era o amigo que tinha mandado. Era esse amigo que eu não gostava. Eu comecei a procurar ele, assim, olhando assim, achei. Quando eu achei, eu fui lá, porque o meu ex começou a falar que ia espalhar aquela foto, o que não seria um problema, porque eu era solteira. Cheguei lá, gente, com o cão no corpo, eu comecei a discutir com ele. Falei, vem cá, que você tá pensando que você é pra sair tirando foto minha sem a minha permissão e eu vou te processar, porque isso é um absurdo de lei de imagem, que não sei. Eu comecei a esculhambar com ele, falando que ele tinha tirado foto minha sem a minha permissão, mandando foto pra terceiros pra criar confusão. E ali a gente começou a discutir, ele falando que tinha mandado mesmo, que eu era uma safada, que o amigo dele tinha que saber quem eu era, que não sei o que lá, e virou uma confusão. Eu fui pra cima do menino, aí o cara que tava comigo veio, ajudou a separar e virou aquela zona, e ele falando que não tava nem aí, que ele fez o papel dele de amigo, que não sei o que. Eu falei, então tá bom, aguarde o processo, porque eu vou te processar, mas eu vou devolver a tua foto. Ele arregalou o olho, ficou olhando pra mim, ele, como assim, você vai tirar uma foto com minha? Eu falei, não, você lembra quando você me mandou mensagem há anos atrás, dando em cima de mim? Eu já estava namorando com ele há 3 anos. E você não só deu em cima de mim, como me mandou uma foto sua, um nude seu. Tu lembra disso? Gente, ele arregalou o olho, porque ele nunca imaginou que
5 anos depois, eu teria guardado aqueles prints, mas eu tinha, porque eu tinha mandado pra minhas amigas. Falei, eu vou devolver. Mandei mensagem pra minha amiga na hora. Me manda aquelas fotos do amigo do fulano. Ela tem certeza que... Manda. Ela me mandou. Eu encaminhei pra ele. Falei, aí ó, o seu amiguinho. O que o seu amiguinho me mandava quando eu tava namorando com você? Ele não só deu em cima de mim, me mandou foto das partes dele, entendeu? Me ofereceu e me mandou. Falou que ele era um otário, que eu tinha que ficar com ele, que não sei o que ele sabia de coisas que eu não sabia. Era por isso, né? Ele sabia que ele me metia chifre e eu não sabia. E aí eu, inocentemente, não respondi. Fingi que nada aconteceu, até porque pessoalmente ele não falou nada comigo. E decidi não contar pro meu chuchuzinho pra não acabar com a amizade dele, porque eu sabia que ele ia sofrer. Ele surtou, né? Me mandando um monte de mensagem falando que era mentira. Eu mostrei print, mostrei gravação de tela, mostrei tudo, que eu tinha tudo sal, e mandado para minhas amigas. Mostrei tudo, ele ficou chocado, depois eu só fiquei sabendo lá que eles brigaram, que teve uma confusão. Enfim, hoje em dia ninguém é amigo de ninguém, ele me deixou em paz e eu tô aí curtindo a vida doidado. O meu marido furenfa com a minha amiga, eu e o marido dela sabemos e aceitamos, e essa proposta partiu de mim, essa ideia partiu de mim, mas eu vou contextualizar, vou explicar pra vocês e aí talvez vocês entendam. Pra gente, funciona, entendeu? E a gente gosta assim. Então vamos lá contextualizar essa história, né? Que é a vida do próximo, vamos lá. Meu marido, ele sempre foi um marido que ele gostava muito de furenfar, mas muito, muito, e eu nunca fui essa pessoa assim, não é que eu não goste, mas é que ele gosta demais, sabe? E aí, quando a gente começou a namorar, isso virou um problema. Porque ele queria o tempo todo, eu não queria tanto assim. E aí eu tentei terminar com ele. Falei, olha, segue a tua vida, arruma outra pessoa que gosta tanto de fazer, né, furefação igual você, que eu acho que você vai se dar melhor. Porque a gente parecia um cachorro no cio, sabe? Era um negócio assim meio louco, meio desproporcional. Só que ele falava que não, que ele gostava de mim, que ele queria ficar comigo e que ele não ia arrumar outra pessoa. Aí eu falei, tudo bem, ele me tratava como uma princesa, ele gostava de mim, eu gostava dele. A gente começou a namorar, continuamos namorando, né, no caso, noivamos e nos casamos. E eu me esforçava muito pra poder acompanhar o ritmo dele, mas o ritmo dele, gente, era, tipo assim, muita coisa, era 10 vezes por dia no mínimo, sabe? Eu trabalhava, eu estudava, a gente não tinha filho, a gente morava junto, beleza, que a gente tinha tempo, que a gente trabalhava de home office, tanto eu, tanto ele, a gente tinha, né, essa disponibilidade, mas eu tava cansada, eu não tenho a xeralex de ferro, entendeu, galera? E isso aí começou a ser sempre um problema, uma pauta, nos nossos momentos de conversar era uma pauta, tá bom, o tempo foi passando, e aí nós acabamos conhecendo um casal em uma viagem, nós fizemos uma viagem, nós conhecemos um casal, e ali a gente passou basicamente a viagem toda juntos, né, conversando, aquela coisa assim, encontro mesmo de amizade, e nos tornamos muito amigos, descobrimos que morávamos próximos, trocamos telefone, e aí a gente começou a fazer, date de casal, sair com não sei o que e tal, aquela coisa, eu virei muito amiga dela, ela morava perto de mim, eu nem conhecia ela, mas ela morava perto de mim, ele virou muito amigo do marido dela, e não sei o que, a gente começou a fazer tudo junto e tal, e viramos best friends forever, ela vivia na minha casa, eles os dois, eu vivia na casa dos dois, e por aí nós íamos. Até que conforme o tempo foi passando, nós fomos pegando aqui sim intimidade um com o outro, e aí num jantar ou outro a gente começou a falar sobre isso, sobre furefação, que um gostava, o outro não gostava, aquela loucura. E aí descobriu-se que o meu marido gostava muito de furenfar, que eu já sabia, e que ela também gostava muito, 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 muito. E o marido dela nem tanto. O marido dela era pra gente trocar, era mais combinado comigo. Então descobriu-se que meu marido gostava muito, eu não gostava, ela gostava muito e o marido dela não gostava tanto também. Entendeu? E aí a gente, a princípio, só descobriu isso, né? Sim, nem passou pela minha cabeça, a gente riu na hora, conversou sobre isso, beleza. O tempo foi passando, né, aquilo foi entrando na minha cabeça, todas as vezes que a gente saía pra jantar ou pra se encontrar, sempre soltava aquelas piadinhas, e aí, tu tentou quantas vezes essa semana? Eu tentei tanto, você, eu consegui tanto, eu ganhei, dessa vez eu consegui tanto. Começou essas piadinhas e a gente começou a achar engraçado. Até que um belo dia, eu virei assim num restaurante e falei, vocês dois deviam furenfar então e deixar a gente em paz. E aí ninguém achou estranho, todo mundo riu, falou, não sei o que, todo mundo riu, beleza. Eu cheguei em casa e fiquei pensativa sobre isso, falei, poxa, eu tenho uma intimidade com fulana, confio nela, não sou uma mulher ciumenta, será que o marido dela toparia? Só que eu achei que o marido dela não toparia. Falei, não, então eu vou falar primeiro com o marido dela, eu tinha intimidade com os dois igual. E aí eu mandei uma mensagem pra ele, assim, bem desequilibrada. Eu falei, oi, tudo bem? Então, vai parecer meio doido da minha parte, mas eu tenho uma ideia, eu não sei se você vai gostar muito, mas, pô, você reclama que a tua mulher quer o tempo todo, meu marido também quer o tempo todo e tal, a gente fez aquela piadinha lá aquele dia, você não achou estranho também, não? O que você acha da gente deixar os dois furenfarem, assim a gente divide, né, esse fogo no toba que os dois têm? Menina, eu mandei assim, eu falei, olha, se você não quiser, tudo bem, é só uma ideia assim louca que veio na minha cabeça.
Aí ele foi e falou assim, eu adorei a sua ideia. Eu adorei a sua ideia. Eu falei, então tá bom. Eu falei, então eu quis falar com você primeiro, vamos conversar com os dois. Marcamos um jantar. E aí eu falei, cheguei lá no jantar e falei assim na lata. Eu falei, olha, eu e ele conversamos, nós chegamos à conclusão que se vocês gostam tanto de furenfar e que se vai ser só isso, por que vocês não furenfam? A gente furenfa com vocês também, tipo, não vamos parar de furenfar, mas vocês furenfam quantas vezes vocês quiserem na semana, do jeito que vocês quiserem. E a gente furenfa também, não eu e ele, mas nós furenfamos nós dois com vocês, mas assim, de uma forma mais leve, que não tem que ficar sendo tão cobrado, porque vocês vão estar furenfando juntos. Primeiro o queixo dos dois caíram, eles ficaram olhando pra nossa cara assim com cara de assustados. Acharam que a gente tava brincando, a gente falou que não tava brincando. E aí eles toparam. Eles falaram, isso nunca passou pela minha cabeça, mas tudo bem, eu topo. Meu marido falou que topava, ela também falou que topava. Se tivesse tudo bem com o marido dela, a gente falou que tava. E é isso. Hoje em dia eles vivem se encontrando, eles furenfam. Aí a gente furenfa, eu furenfo com meu marido, ela também furenfa. Meu marido furenfa com ela, o marido dela sabe. E é isso, super funciona. A nossa amizade continua, melhorou assim em 100% o meu relacionamento, parou essa cobrança. Nós furenfamos, claro, porque eu sou uma mulher, né? Eu tenho as minhas necessidades, eu gosto também, mas não tem mais aquela cobrança de ser o tempo todo aquela chatice, nem da parte dele, ele também tá adorando. E é isso, os dois furenfam, se encontram, às vezes chega lá em casa, ela tá lá, eles estão furenfando, às vezes o marido dela chega em casa, meu marido tá lá, às vezes tá eu e o marido dela na sala conversando, os dois no quarto furenfando, eles dormem lá em casa, a gente não tem filho, nenhum dos dois. E é isso, gente. E super funciona, a gente aceita, não liga e tá tudo bem. Olha que loucura.